Meu amigo, minha amiga, Paraná Pesquisas divulga avaliação do governo Lula e Zema na grande BH e, de quebra, a intenção para prefeito, onde o deputado Nicolas Ferreira aparece. É sobre isso que vamos conversar. Os números dessa pesquisa, bastante interessante. A Paraná Pesquisa, nós utilizamos sempre o Paraná Pesquisas aqui, é um instituto de referência. Eu gosto muito de como o Paraná trata os números, é um instituto sério, e ele dá o recorte lá de Belo Horizonte, lá dos mineirinhos, porque nós estamos divulgamos já do Tarcísio e agora estamos divulgando do Zema. Zema é um potencial candidatíssimo ao Planalto em 2026. E vem a avaliação do Lula. Vamos aos números do Paraná Pesquisa, lá da grande BH. Uma pesquisa é sempre melhor do que nenhuma pesquisa. Uma referência numérica é sempre melhor do que nenhuma referência. O tal Datapovo não funciona muito bem. É bom estar sempre orientando pelas pesquisas, pelas medições de institutos sérios. Para dezembro, vamos aos números da pesquisa do Paraná. Paraná Pesquisa. Avaliação do governo Zema e Lula. Vamos começar pelo governo Zema, pelo governador Zema. Ele é do Partido Novo, isso dá um problema inicial para o Zema. A semelhança do Tarcísio também tem o mesmo problema. O Zema do Novo foi praticamente extinto na última eleição. O Zema precisa de um partido que tenha capilaridade nacional. O Tarcísio tem o mesmo problema, está no Republicanos, mas o Republicanos ainda é um pouquinho maior, mas mesmo assim não dá a capilaridade necessária ao Tarcísio. Mas ali no Tarcísio tem o Kassab, que é o homem forte do governo Tarcísio, lá politicamente, e vai equacionar bem essa questão aí do Tarcísio. Vamos lá aos números do Zema. 66,5% aprova o governo Zema na grande BH. Notem que a aprovação é altíssima, maior do que do Tarcísio. 27,3% desaprovam e 6,2% não sabem opinar. Então a avaliação do Zema está lá na grande BH, que tem o prefeito Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro, veio lá do futebol. Está muito mal avaliado o Calil lá, e o Zema conseguiu impor a sua agenda lá na terra dos mineiros. Os mineiros não têm um presidente da República há bastante tempo, né? O Aécio bateu na trave e conseguiu perder. Perdeu para a máquina do Estado, perdeu numa eleição muito apertada lá para a estocadora de vento, lá, mineiro. Agora vamos dar uma detalhada nos números do Zema. 20,4% aprovam, acham a gestão do Zema ótima. 20,4% para achar ótima é bastante, muito bem avaliado. 32,6% boa. 25,9% regular. Então ele está excepcionalmente bem avaliado lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Minas é um estado muito importante da federação pela sua característica tanto de composição física e sociológica do povo mineiro. Minas representa, em suas várias micro-regiões, é o Brasil condensado num estado. Lá tem uma região muito pobre, uma região muito rica, então consegue dar uma média, como se fosse o Brasil reduzido lá no estado de Minas Gerais. Então é bastante importante o estado de Minas Gerais. É o terceiro colégio eleitoral do Brasil. 12,4% acham a gestão Zema péssima. Não é nada demais. E 2,7% não opinaram. Então o Zema está nadando de braçada lá em Belo Horizonte. E no final aqui, depois que eu passar do Lula,
saiu a intenção também de prefeito de BH. E aí o deputado Nicolas, por conta da sua enorme exposição de rede e sua força lá em Belo Horizonte, aparece cotado aí para a prefeitura de Belo Horizonte. Vamos aos números do Lula, do presidente Lula. O Lula não está tão bem avaliado quanto o Zema, mas não está ruim, não está bem avaliado o Lula em BH, mas está longe de estar ruim, está longe de estar ruim. Então o Lula está muito próximo lá da sua avaliação na Grande São Paulo, que a gente deu aqui, e muito próximo da avaliação nacional que a Quest tinha dado, que a gente também deu os números aqui. O Lula tem 50,4% que aprovam a sua administração, é um número bastante elevado, né? 50% estão aprovando o discurso do Nine, né? As ações do governo Lula nesses 3 meses. Notem que é importante que a direita entenda, e é difícil enfiar isso na cabeça da turma da direita, que como o cara se comporta no cargo influencia e impacta nas pesquisas e na percepção do eleitor. O Lula tem sido educado, tal, de vez em quando ele dá uma cotovelada aqui, um empurrãozinho acolá, mas de modo geral ele está na boa, está fazendo política. Isso reflete nas pesquisas. Por que eu estou falando isso? Porque em quase 3 meses de governo Lula, ele não fez porra nenhuma, ele não fez nada. Ele não fez absolutamente nada. Ele só está falando, só está no lero-lero. E a aprovação dele é altíssima. Para quem não fez nada, só falando. Para vocês terem noção como o comportamento do presidente no cargo influencia a percepção do eleitor. Influencia muito a percepção. O cara está lá, está fazendo nada. Ele não está fazendo nada. Ele só está lá dando bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dialogar aqui, vamos dialogar acolá, mas a picanha continua alta. O emprego caiu a 50% do mesmo período do governo de janeiro do ano passado, que era o governo Bolsonaro. 50% de emprego, carteira assinada, fechou. Então, mas ele está só falando, só no lero-lero. E isso ainda mantém ele numa avaliação. Não sei até quando isso vai conseguir segurar ele sem produzir nada, porque até agora, de concreto, ele não fez nada, ele só está no lero-lero. E olha, e os números dele são muito bons mesmo, né? Para você ver como isso impacta a pesquisa. 43% desaprova. A desaprovação é alta, é maior do que a nacional, na grande BH, e maior do que em São Paulo. Então, o mineiro lá da capital não está nada satisfeito com o Lula. E 6,7% não sabem. Agora vamos detalhar um pouquinho melhor essa do Lula aí. 15,3% acham ótima. Número bom. Notem que o Zema, que acharam ótimo, 20,4%. Né? O governador Zema tem 66,5% de aprovação, enquanto o Lula tem 50,4%. É uma diferença estratosférica, dá 16 pontos de diferença, é muita diferença. 22% acham bom, 22% está legal, 23,6% regular. No geral, ele não está mal, ele está bem só falando, só se comportando direitinho, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Isso impacta aqui nos números do Lula, e impactam positivamente, mas de concreto, até agora, nós não vemos, já em 3 meses de governo, desmatamento aumentou, emprego caiu 50%, e só no falatório, ele só está no lero-lero e está com uma aprovação altíssima, só falando. 7,9% acham o governo dele ruim, 27,7% péssima e 3,4% não opinaram. Então, a grande BH não está gostando nada, não gosta muito do seu Nine, não. Não gosta mais do que São Paulo. São Paulo, os números deles são melhores, e no Brasil os números deles são melhores.
Agora vamos à intenção de voto para prefeito de Belo Horizonte. Aparecem dois nomes para prefeito de Belo Horizonte. O senador Carlos Viana, cacique antigo ali dos mineiros, uma carreira política consolidada, senador da República, e aparece, e aí foi o deputado Nicolas Ferreira, um deputado bastante polêmico ali. O Nicolas aparece nessa pesquisa na intenção de voto para a prefeitura de Belo Horizonte. Carlos Viana é do Podemos e ele tem de intenção de voto na pesquisa 23,8%. É um número bastante agora da saída para a prefeitura. E o Nicolas aparece na pesquisa para prefeito com 20,7%. Tecnicamente eles estão empatados, que a margem de erro da pesquisa é 3,5%. Então está lá um empate técnico. Notem que o cara, quando causa nacionalmente e ele deixa o seu nome conhecido, é muito difícil um deputado ter seu nome conhecido nacionalmente. O Nicolas conseguiu isso, conseguiu de uma forma que eu não gosto, né, lacrando e causando, mas ele conseguiu que o seu nome fosse conhecido pelos mineiros e conhecido nacionalmente. Isso dá muito voto, isso dá pouca produção legislativa, mas garante a eleição do parlamentar sempre, né? Ele pode não produzir nada, mas é um nome conhecido. Por isso que temos quando você tem um nome conhecido, tem lá artista, jogador de futebol, eles sempre são, como tem um nome conhecido, isso impacta na eleição muito. E o Nicolas já tinha um nome muito forte, foi o deputado mais votado, e agora com essa exposição toda, exposição negativa, mas no seu eleitorado, e tem gente que aplaude, prefere esse tipo de atitude no uso do mandato, do que uma produção legislativa, né? Você bota os dois em evidência, ele fica em evidência, mas essas pautas também dessa minoria barulhenta que capturou esse discurso politicamente e não estão pouco se importando com trans, mulheres, estão se importando, eles querem fazer a lacração política. E isso reforça esse tipo de pauta. Por isso que eu não gosto dessas lacrações, porque reforça uma pauta negativa contra a direita, mas tecnicamente, para o deputado fazer voto, ele vai fazer muito voto. Tanto é que suas redes cresceram em 350 mil seguidores, mas não vai produzir nada no legislativo. Eu acho que o mandato tem que caminhar para uma produção legislativa, mas isso já foi objeto de vídeo, tem aqui disponível no canal. Nós queríamos mostrar a pesquisa da avaliação do governador Zema e do Lula. Zema, por ser um candidatíssimo ao Planalto em 2026. A direita está lá, tem muita gente torcendo para o Tarcísio, muita gente torcendo para o Novo, muita gente torcendo para o senador Moro, muita gente torcendo, sei lá, para quem que vai surgir. Mas o fato é que a direita vai ter alguns candidatos que terão que embater contra essa máquina petista aí. O PT é bom de voto, sabe gerir bem a máquina, sabe gerir em benefício próprio para colher voto. A mão de obra do PT sempre foi o pessoal mais pobre, então quanto mais miserável tiver, mais voto eles terão. Então tem esse discurso todo, fala pra caramba, mas não entrega nada, mas lhe garante a aprovação aqui da pesquisa, pelo menos nesses 3 meses, pouca produção, mas muito bem avaliado, só no Lelo Lelo. Espero ter lhe sido útil com esses números. Acompanhe sempre, inscreva-se no canal, os conteúdos são formatados para o YouTube. Aqui todo dia sobe conteúdo de muita qualidade para você ver os problemas sobre um outro prisma. E todo dia a gente joga uma boia para que você deixe de ser refém, recupere o seu senso crítico, a sua individualidade e forme a sua opinião. Não fica aí formando opinião de manada. Não, a Gleice Hoffmann mandou fazer isso, aí os caras do PT fazem. Não, o Carlos Bolsonaro mandou falar aquilo, aí os caras fazem. A turma do MBL mandou falar isso, aí os caras fazem.
Narrativas, elas são só historinhas, vale os fatos e vale a produção legislativa e a entrega para a sociedade. E aqui você vai formar a sua opinião, todo dia conteúdo de muita qualidade para você aí. Todo dia a gente joga uma boia para resgatar você, saia desse mar aí que te enganam dia após dia. Enquanto isso a gente está pagando imposto pra caramba para manter esse Estado gigante, essa máquina pública. Falar em máquina pública, pagar imposto de renda, hein? O leão que é a parte dele. A gente tem que manter vinho francês, caviar para essa galera toda aí. Espero ter lhe sido útil. Quem não seguiu, segue aí no Instagram, segue aqui no Facebook e inscreva-se aqui no YouTube. Muito conteúdo de qualidade todo dia para você. Valeu!